seus pecados estão perdoados. Foi o que Jesus falou para um paralítico antes de curado. Porque Deus é grande em perdoar. Jesus ele veio perdoando pecados, curando, mas ele veio perdoando os pecados, perdoando as pessoas. Porque Deus é o nosso Pai. É o Criador dos céus e da terra, sim, mas ele é o nosso Pai misericordioso, cheio de graça e verdade, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oh, aleluia! E o sangue de Jesus, gente, nos purifica de todos os pecados. O sangue de Jesus é poderoso. Se o seu pecado for como escarlate ou carmesim, o sangue de Jesus deixa branco como a neve e como a lã. Então, quando nós erramos, nós temos que fazer como o filho pródigo, voltou para a casa do Pai. Nós temos que correr para a nossa cidade de refúgio, porque lá nós encontraremos perdão nos braços do nosso Pai e um grande banquete preparado para a nossa volta. Aleluia! Então, geralmente, gente, Jesus ele falava assim para as pessoas: tua fé te curou, pega o teu leito e anda. Geralmente ele falava isso. Você crê que eu posso fazer isso? Sim, Senhor, eu creio. Então, veja, fique curado. Tua fé te curou. Era o que Jesus falava. Mas para um paralítico, Jesus ele começou diferente. Por quê? Nós vamos estudar, olha só, Marcos capítulo 2, no versículo, eu já vou direto para o paralítico, tá bom? Os amigos do paralítico levaram ele e chegaram onde Jesus estava, mas não tinha espaço para entrar por causa da multidão. Então colocaram ele pelo telhado, tiraram as telhas e desceram ele aonde Jesus estava. Jesus viu a fé daqueles homens, e é no capítulo 2, e no versículo 5, Jesus vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Por que Jesus começou falando de perdão de pecados? Porque talvez, vamos aqui imaginar, talvez ele pensava que não estava sendo curado por causa de um pecado do passado. Como muitas pessoas pensam também. Não, Deus me abençoa porque eu cometi esse pecado no passado. Eu estou doente porque eu cometi esse pecado no passado. E eu lembro, gente, que uma geração mais antiga de cristãos, né? Antigamente, eles pensavam, eles tinham um conceito errado. Eles pensavam assim: se você ficou doente é porque algum pecado você cometeu. Aí eles pegavam aquele versículo isolado da Bíblia, que o Salomão falou, que ele disse assim que maldição sem causa não se cumpre. Então, muitos cristãos eles pensavam assim: se fulano de tal ficou doente, alguma coisa algum pecado ele cometeu, porque maldição sem causa não se cumpre. E quando Salomão falou isso, gente, ele estava debaixo da lei de Moisés, no Antigo Testamento. Salomão era o homem do Antigo Testamento. Eu e você somos do Novo Testamento, somos de uma nova aliança. Salomão pertencia à Antiga Aliança e você pertencemos à Nova Aliança. Então, debaixo da Antiga Aliança, maldição sem causa não se cumpre? Verdade. Se aconteceu alguma coisa na tua vida é porque você quebrou a lei de Moisés, então a maldição veio. A lei de Moisés funcionava assim: guardou a lei, era abençoado. Quebrou a lei de Moisés, era amaldiçoado. Era lei. Mas lembre-se que Salomão era da Antiga Aliança. Eu e você somos da Nova Aliança. E o que a Bíblia fala com relação a nós que somos da Nova Aliança, com relação à maldição? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Pronto. Eu e você não estamos debaixo de maldição. Ele te resgatou da maldição da lei. Então aquele versículo lá, gente, não é para você. Foi Salomão, o homem da Antiga Aliança. Então, muitos cristãos ainda têm esse conceito, né? Se eu estou doente, deve ser algum pecado que eu cometi. Se eu estou passando por esse problema, Deus, aonde está o meu pecado? E pare com isso, gente. Você não conhece aquilo que Jesus falou? Nesse mundo tereis aflições. Você pode ser a pessoa mais santa e perfeita do mundo. Você vai passar lutas. Você vai passar por aflições. É claro que, sim, claro que tem coisas que nós sofremos consequência das nossas escolhas. Por exemplo, vamos supor que você fumou a vida inteira. Vai dar problema no teu pulmão. Vamos supor que você bebeu a vida inteira. Vai dar problema no seu fígado. É consequência, gente. São consequências. Tem coisas que nós passamos porque é luta normal de todo cristão, tá bom? Então por que Jesus falou: perdoados estão os teus pecados? Porque talvez esse homem estava se autocondenando. Não, Deus não vai me apurar. Eu cometi aquele pecado no passado. Eu fiz aquilo no passado.
Não, isso aí não tem como Deus ele me perdoar. Talvez ele estava pensando dessa maneira. Então, por isso, Jesus já começou dizendo: olha, você está perdoado, meu filho, para quebrar a condenação dentro dele, para quebrar todo conceito errado com relação a esse assunto do coração dele. Então, Jesus já começou: olha, você está perdoado, meu filho. E aí ele continua essa história fantástica no versículo 6. E estavam ali assentados alguns escribas, que arrazoavam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: por que arrazoais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil, dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil, falar para o paralítico: você está perdoado, ou dizer para ele: levanta e anda? Ei, gente, é mais fácil dizer para ele: ó, você está perdoado, do que dizer: levanta e anda. É mais difícil dizer: levanta e anda. Você diz isso para o paralítico que ele não levanta, e aí? Então o que é mais fácil dizer? Claro, perdoados estão os teus pecados. Mas no versículo 10, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Para que vocês saibam que o Filho do Homem também tem poder para perdoar. Paralítico, levanta e anda, vai para a tua casa. Ele perdoou e curou. Ele perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Aleluia. E aí, gente, no versículo 12, levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. E esse homem saiu curado. E glorificando a Deus. Aleluia. Ele saiu curado e perdoado. Então eu quero dizer para você que você está perdoado. Você que está me assistindo, liberte-se de toda condenação e creia no perdão de Deus, em nome de Jesus. Agora eu quero mostrar outra pecadora que foi perdoada por Jesus, tá? Essa daqui era uma pecadora. A Bíblia chama ela de pecadora, mas foi perdoada por Cristo. Não importa o seu pecado, Deus é grande em te perdoar, te restaurar, em nome de Jesus Cristo. Olha só, Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. As pessoas religiosas, quando eu falo religiosas, são pessoas legalistas. Aquelas pessoas que pensam que são mais santos do que os outros. Não sei se você conhece pessoas assim, que elas se acham mais santas do que os outros. Ela tenta passar uma santidade e uma perfeição para as pessoas que não existe. Tá bom? Não estou falando somente de cristãos, até pastores. Eles tentam passar para o público deles uma imagem de um cara muito santarrão. E eu costumo dizer que esses são os piores que tem, tá? Aqueles que tentam mostrar que são muito santos. Aqueles que tentam passar aquela imagem de: não, eu sou muito santo, de perfeição, esses é difícil engolir, tá bom? Mas os fariseus, eles eram dessa maneira. Aquela aparência de santidade e tal. Jesus falou que os religiosos colocavam fardos sobre as pessoas e nem com o dedo eles moviam esses fardos, tá bom? Assim são os religiosos, legalistas, os fariseus. Então Jesus foi convidado para a casa de um fariseu, foi lá. E aí, então, no versículo 37, eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Ela levou para Jesus uma oferta de gratidão. Ela levou para Jesus Cristo um perfume caríssimo. E nós vamos ver por que ela fez isso, gente. Porque ela estava grata a Jesus. Ela estava grata em conhecer Jesus Cristo, pelo perdão que Jesus concedeu a ela. Aleluia! Era gratidão, tá bom? Eu sou grato a Deus. Quanto mais eu tenho consciência do que Cristo fez por mim, mais grato a Ele eu sou. Então ela pegou um vaso de perfume caríssimo. Se hoje é caro, agora imagina na época dela, gente. Na época bíblica, o valor desse perfume. Mas isso comparado ao que Cristo fez não é nada. Tem pessoas que, por exemplo, elas dão uma desculpa. Eu não sou cristão porque eu não concordo com dízimo e com oferta. Gente, o que é o meu dízimo perto daquele que Cristo fez por mim? O que é a minha oferta? O dízimo
A Bíblia fala sobre o dízimo que 10% de tudo que nós ganhamos. O Jacó dava o dízimo, Abraão deu dízimo. Jacó disse, de tudo que o Senhor me der, eu te darei. Diz, gente, o que é um dízimo e perto daquilo que Jesus me fez? Dinheiro no mundo paga aquilo que Jesus fez. E quando eu dou dízimo, eu não estou comprando as bênçãos de Deus. Dízimo e oferta não é para comprar a bênção de Deus, tá bom? Dízimo e oferta é uma gratidão a Deus. Eu sou grato a Deus. Eu dou meu dízimo porque eu sou grato a Deus e porque a obra de Deus também precisa, gente, a pregação do Evangelho. Deus não precisa, mas nós, para pregarmos o Evangelho aqui na terra, nós precisamos. E eu sou grato a Deus. Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta porque eu sou grato. Poxa, Jesus morreu por mim. Tudo que eu fizer para Ele ainda é pouco. Tudo que eu fizer para Jesus aqui na terra é pouco diante daquilo que Ele fez comigo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Então continua essa história bonita do versículo 38. E estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas, e enxugava-lhe-os com os cabelos da sua cabeça, beijava-lhe os pés, e ungia-lhe-os com perfume. Que emoção! Ela chorava aos pés de Jesus, molhava os pés de Jesus e enxugava com seus próprios cabelos. Ela estava consciente de quem estava ali na frente dela, gente. Aleluia! Ela estava consciente da pessoa que estava ali na frente dela, do homem que estava ali na frente dela, que perdoaria os pecados dela. Ela estava consciente da divindade de Jesus Cristo. Aleluia! E aí no versículo 39, quando isso riu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo, se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, pois ela é uma pecadora. Olha o fariseu criticando. Ai, ai. Pessoas religiosas, legalistas, elas só criticam, são pessoas chatas. O legalista, quando eu falo de cristãos legalistas, sabe aquelas pessoas cheias de regras? Quando eu falo regras, não é regras sociais que nós temos que seguir. Eu estou falando de regras religiosas. Aquelas pessoas cheias de regrinhas para Deus me abençoe, eu tenho que seguir essa regra. Gente chata. Que criticam aqueles que foram libertos pelo sangue de Jesus Cristo. O pai de filho pródigo tinha 2 filhos, né? O filho pródigo tinha um irmão. E esse irmão falou assim, olha, pai, eu sigo os seus mandamentos, eu trabalho, faço tudo certinho, o senhor nunca fez um banquete. Esse meu irmão voltou, saiu de casa, voltou, o senhor fez um banquete. Ele era um filho que vivia como empregado. Eram 2 filhos, o filho pródigo e o irmão dele que vivia como empregado. Representa os 2 cristãos. Um que vive como filho e outro que vive como empregado. Eu sou filho. Eu não sou uma pessoa legadiça, porque eu sou filho e foi para a liberdade que Cristo me libertou. Então, gente, o fariseu criticou. Olha lá ela tocando Jesus. E se ele fosse profeta, ele saberia que ela era uma pecadora? Ele saberia, olha lá, ela tocando nele. A pecadora tocando nele. Esse cara não é profeta, não. Tem gente que é muito santo. É tão santo que ela não se sociabiliza. Ela é tão santa que ela nem tem muitas amizades, nem conversa com muitas pessoas. De tão santa que é. Não tem pessoas assim? Eu e você, gente, nós temos que ter amigos e colegas, pecadores. Quando eu falo pecadores, aqueles que não têm Cristo, sim. Porque, gente, se nós não evangelizarmos ele, ganharmos os pecadores para Cristo, quem vai ganhar? Imagina que eu sou um cara legalista. Não, eu sou tão santo. Eu, Fábio, sou muito santo. Sou tão santo que eu nem dou bom dia, nem boa tarde, nem boa noite para aqueles que não são de Cristo. Eu só cumprimento os meus irmãos em Cristo. Aleluia. Aí eu te pergunto, quem vai ganhar aqueles que não têm Cristo? Para o reino dos céus, quem vai ganhar, gente? Não é verdade? Então, eu e você, não temos que ser crentes chatos e legalistas. Nós estamos aqui para pregar o evangelho a toda criatura. Se você é um cristão chato, pare com isso. Legalista, se liberte, pare com isso, tá bom? Então, o fariseu criticou aquela mulher e respondendo Jesus disse, Simão, uma coisa eu tenho a dizer-te. E ele disse, dize a mestre, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Disse, pois, qual deles o amará
mais. E Simão respondendo diz, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse, julgaste bem. Deixa eu explicar isso aqui para você. Um exemplo. Você vai para o seu vizinho A, e pede para ele emprestado 10 reais. Você foi para o seu vizinho B e pediu emprestado 100 mil reais para ele. E o dia você vai pagar, você chega para o seu vizinho A para pagar a sua dívida e fala para ele, olha, eu vim pagar minha dívida. O seu vizinho que te emprestou 10 reais fala assim, não precisa pagar não, pega para você, tá bom? Você estava precisando e Deus te abençoe. O teu vizinho B que te emprestou 100 mil reais faz a mesma coisa, não precisa pagar, tá bom? Pede esses 100 mil reais para você. Para qual deles você será mais grato? O que te emprestou 10 ou 100 mil? É claro que aquele que te emprestou 100 mil, gente. A sua gratidão maior, seu amor maior vai ser para aquele que te emprestou 100 mil reais. Te emprestou e não cobrou, te deu 100 mil reais. Foi a pergunta que Jesus ele fez. Aquele que me emprestou mais, eu vou ser grato. Jesus falou, você julgou bem. E lá na frente, Jesus vai falar que aquelas pessoas que mais amam são as pessoas que mais têm consciência do amor de Jesus e do perdão dele. Quanto mais você tem consciência do perdão de Deus, mais você vai amá-lo. Quanto mais você tem consciência do que Jesus fez por você há 2 mil anos atrás, mais você vai amar Jesus Cristo. Quando você tem consciência, gente, que o teu pecado que era como escarlate carmesim se tornou branco como neve com uma lã, ei, você vai ficar disposto até morrer por Cristo se for necessário. Quando você está consciente que Deus não se lembra mais dos seus pecados, você vai ser grato a Ele. E você, por acaso, vai dizer, olha, poxa, eu sou tão grato, dos meus pecados Deus não se lembra mais. Vou continuar pecando. Não, você não vai fazer isso. Você é tão grato que você não quer mais praticar aquele pecado. Você está entendendo? Então, quanto mais consciente daquilo que Cristo fez por você, mais grato e mais amor por Ele você vai ter. Então ele continua no versículo 44. Voltando-se para a mulher, disse a Simão, vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta regou-me os pés com lágrimas e nos enxugou com seus cabelos. Olha aí, você não lavou meus pés quando eu cheguei. Essa mulher regou os meus pés com as suas lágrimas e enxugou com os cabelos. Não me deste o ósculo santo. Esta, desde que entrou, não tem cessado de me beijar os pés. Estava ali Jesus Cristo. A pecadora fez o que o religioso não quis fazer. O religioso não recebeu ele como deveria receber com toda a honra. E a pecadora sim. Olha só, o religioso tratou o Filho de Deus daquela maneira. E a pecadora estava consciente que era o Filho de Deus. E tratou de uma maneira com honraria, com uma honra muito grande. E aí ele continua, não me deste, no versículo 46, não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu-me os pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados, porque muito amou, mas aquele a que pouco é perdoado, pouco ama. Simão, eu digo que os muitos pecados dessa mulher estão perdoados. Você que está me assistindo, eu não sei qual é o teu pecado. Eu não sei se você está na prostituição, nas drogas. O que eu sei é que se você entregar a vida para Jesus Cristo hoje, não importa o pecado que você cometeu, Ele vai te perdoar. É drogas, é prostituição. Qual a vida que você está levando? Essa mulher é uma pecadora. Mas Jesus falou, mulher, os seus muitos pecados estão perdoados. Então você que está me assistindo, seus muitos pecados estão perdoados. Você que está sentindo culpa por erros do passado, seus muitos pecados estão perdoados. E ele disse, Jesus falou para aquele homem, a ti te digo, seus muitos pecados são perdoados. Porque muito amor, mas aquele a quem pouco ama, pouco é perdoado. O que ele quis dizer foi o seguinte, gente, por que essa mulher muito me ama? Porque ela sabe que eu muito perdoei ela. Porque tem pessoas que amam pouco Jesus, porque ele sabe pouco
que Jesus perdoou eles. Por isso que eu te falei, quanto mais consciência do perdão de Jesus e daquilo que ele fez, mais essa pessoa vai amá-lo. E ela vai estar disposta até morrer por Jesus Cristo. Como muitos cristãos morrem em países que eles são perseguidos, muitos cristãos preferem a morte do que negar Jesus Cristo. Por quê? Elas estão conscientes do amor de Jesus por elas. Você está consciente do amor de Deus por você? Do perdão de Jesus Cristo por você? Quanto mais consciente, mais você vai amá-lo. Aleluia! Os muitos pecados dela estão perdoados. E aí ele continua, gente. No versículo 48, e disse a ela, os teus pecados te são perdoados. E eu digo para você, os seus pecados estão perdoados. Você que vai aceitar Jesus hoje como seu Salvador, seus muitos pecados serão perdoados. Você que é de Cristo, seus muitos pecados estão perdoados. Não importa quais sejam eles, tá bom? Deus, ele te perdoa. Os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai em paz. Então diziam, quem é este que perdoa pecados? E ele disse, tua fé te salvou, mulher, vai em paz. E ela ficou perdoada. Tem pessoas que criticam, né? A mensagem sobre perdão de Deus, talvez alguém pode criticar. Pastor, mas plano e tal cometeu um crime hediondo. Sim, Deus perdoa. Existe a consequência. Se, por exemplo, você cometeu o homicídio, Deus ele te perdoa? Claro que sim. Olha, você vai sofrer as consequências. Você vai ter que pagar na justiça o que você fez. E, dependendo do crime, dependendo daquilo que você fez, nem os homens vão te perdoar. Deus, ele te perdoa? Claro que sim. Sim, não importa o seu pecado, Deus te perdoa. Mas dependendo do que a pessoa faz, nem os homens vão perdoar. Nem os homens. Você tem o perdão de Deus. Mas depois tem a consequência, é claro. Talvez não vai ter o perdão dos homens e ainda tem que pagar na justiça. Mas a boa notícia é que Deus, ele perdoa os nossos pecados e não se lembra mais. Aleluia. Então, fique liberto da autocondenação, tá bom? Creia no perdão de Deus. Creia, confie. Aquele Jesus que perdoou aquela mulher pecadora é o mesmo que te perdoa. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, o pai que perdoou o filho, gente, representa Deus. Tá bom? Que voltou para casa, o filho voltou para casa e o pai fez o quê? Você que está me assistindo, talvez você é uma pessoa desviada. Você saiu da tua igreja. Volte para a casa do pai. Volte. Deus, ele vai te receber de braços abertos. E nós que somos cristãos, nós que somos pastores, nós temos que receber os desviados de braços abertos, com felicidade, com alegria, e não com pedras na mão, dizendo, eu te avisei. Não, não. Você, pastor, receba aqueles que saíram da tua igreja e voltaram, receba-os de braços abertos. Você, cristão, alguém desviou, saiu da tua igreja e voltou, receba de braços abertos. Não receba com pedras nas mãos. Receba-os de braços abertos, como o pai, o filho pródigo. Se Deus recebe eles de braços abertos, quem somos nós para não fazermos isso? Tá bom? Você que está me assistindo, ainda não aceitou Jesus como teu Salvador? Então você vai fazer essa oração comigo e vai aceitar ele hoje. E os seus pecados serão apagados. Mas eu vou orar por todos. Primeiramente, eu quero orar por quem não é salvo. Tá bom? Se for possível, fecha os teus olhos. E se você ainda não aceitou Jesus, repita esta oração comigo. Diga assim, Jesus, eu reconheço que eu sou um pecador. Eu reconheço que preciso de Ti. Eu reconheço, Jesus, e creio que o Senhor é o Filho de Deus. Agora fale para Ele, e eu te aceito como meu único e suficiente Salvador e te peço, entra no meu coração. Se você fez esta oração, a partir deste momento você é uma pessoa salva. Dos seus pecados Deus não se lembra mais. Você está salvo instantaneamente. Deus, Ele te perdoou. Agora, meu Deus, eu oro também
Eu já orei por quem não era salvo. Mas eu oro por quem está desviado. Talvez existem pessoas que estão me assistindo, meu Deus, e com lágrimas nos olhos, elas precisavam dessa mensagem do perdão. Eu oro por pessoas que talvez estão chorando neste momento, dizendo, eu voltarei da minha igreja. Oi, Deus ele está de braços abertos, meu irmão. Lembre-se da parábola do filho pródigo. O pai fez um grande banquete, o pai abraçou o filho, o pai beijou o seu filho porque ele voltou. Deus ele está de braços abertos para fazer um banquete pela sua volta, porque para Deus você é uma pessoa muito importante. Talvez você saiu da tua igreja, ninguém foi atrás, ninguém procurou saber por que você saiu. Talvez você não fez falta na tua igreja, mas para Deus você faz falta. Para Deus você é uma pessoa muito importante. Creia no perdão de Deus. Você que está arrependido, você que está com lágrimas nos olhos, creia que nenhuma condenação há para você. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a todos. Aqueles que estavam com sentimento de autocondenação, fique liberto hoje. Creia definitivamente no perdão de Deus para a tua vida, em nome de Jesus. E você diz, assim seja, e graças a Deus. Aleluia. Creia no perdão de Deus, tá bom? Se você é alguém que estava desviado da fé, escreva aqui embaixo, pastor, depois dessa mensagem, eu voltarei para a minha igreja, ou eu vou procurar uma igreja que prega o evangelho da nova aliança, que prega aquilo que Jesus fez por nós, na nova aliança. Escreva aqui se essa mensagem te ajudou. Pastor, eu estava desviado, mas depois dessa mensagem, orei junto com o Senhor, eu vou procurar uma igreja para me congregar, uma igreja boa que prega o evangelho, para me congregar, em nome de Jesus. Essa mensagem te ajudou? Ajudou você? Deixa o seu like, mande essa mensagem, o link dessa mensagem, para alguém que você conhece que está desviado. Tá bom? A Bíblia diz, gente, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Não importa qual pecado daquela pessoa, a graça de Deus vai superabundar e perdoar. Tá bom? Você gosta das minhas mensagens? Gosta do meu canal? Deixa o seu like, um comentário. Se você ainda não é inscrito, inscreve-se, gente, aqui no meu canal. Tá bom? Clica no botão inscrever-se. E perto dele tem um sininho, você tem que ativar esse sininho e colocar para todas as notificações. Então quando eu postar um vídeo novo, o YouTube vai avisar você. Tá bom? Obrigado pela tua audiência. Essa mensagem te ajudou? Escreva aqui para edificar a nossa terra, tá bom? Deus te abençoe. Shalom para todos em nome de Jesus.